ter a mente sã, ter simplesmente uma forma de se tranquilizar no final do dia e por que não no começo do dia? Pensar que hoje, sexta-feira, você vai poder utilizar as técnicas do nosso podcast de hoje no final de semana e começar uma vida diferenciada, porque eu trago para você uma pessoa que entende sim de conectar todos os pontos dos neurônios para que você aumente sua performance, você seja mais produtivo e o melhor, você tenha uma vida profissional ainda mais de sucesso, porque está no ar o nosso Business in Connections. Alô, amigo, alô, amiga, que honra estar com você aqui. Sextou para muitas pessoas. Quanto de estresse você teve nesta semana? Eu posso falar muitas. Eu mesmo sempre tenho estresse de ali um desconforto entre as pessoas. E no Business Connection de hoje eu trago uma pessoa maravilhosa, especialista da mente, vai trabalhar o tônus mental, é especialista no alívio da ansiedade. Nossa, que coisa boa! E você sabe que diariamente estamos aqui de segunda a sexta com o nosso Business Connections, trazendo totalmente uma qualidade de conectar você ao mundo dos negócios. E para você chegar ao seu êxito, você precisa ter uma mente sã. De verdade, tranquila, igual a minha, onde tudo funciona, mas de vez em quando pode fazer com que as estruturas fiquem totalmente deturpadas, aquela engrenagem que não funciona. Seja bem-vinda, Elisa de Lima, que honra. Ou eu tenho que falar, Elisa de Lima, como você está? Seja bem-vinda, meu amor, para mim é um privilégio e me deixe mais tranquilo que eu preciso, vai. Bom, obrigado pelo convite, né, Sidney? Mas você pode falar Elisa de Lima apenas, não precisa falar Elisa de Lima. E é isso. Mas, Elisa, quando que você percebeu que você tinha esse poder de fazer com que as pessoas tivessem um alívio da ansiedade? Vai, já vou direto assim ao ponto aqui. Quando eu resolvi a minha, né? Então tudo então começa... você tinha umas perebinhas, conta aí, vai. Não. Começa do começo verdade, e termina do final, pronto. Porque você perguntou quando que eu comecei a fazer isso nas pessoas, né? Primeiro eu comecei em mim. Sim. Então, primeiro eu resolvi a minha ansiedade. Então, quando eu resolvi a minha ansiedade, então, 10 anos depois que eu estava tranquila, que eu já não tinha mais o mesmo aceleramento que eu tinha, eu comecei a ensinar as pessoas a ter o mesmo sucesso que eu. Você levou 10 anos para tomar essa decisão? Exatamente. 10 anos para tomar essa decisão. Nossa, que lindo. Não é uma coisa tão simples assim, né? Às vezes as pessoas pegam algumas coisas ou pegam algumas técnicas e saem aplicando as técnicas e não sabem nem o que estão fazendo. Eu apliquei por 10 anos em mim. Então vamos lá, você foi lá no Monte Fuji, sentou, ficou... Como que foi essa transformação? Porque as pessoas pensam que muitas vezes se conhecer, você tem que subir no morro. Exato. No monte, né? No monte, né? No monte, eles dizem monte. Eu não sou Exato. muito assim conectado com essas coisas, não. Meio esotérica, meio religiosa, eu sou mais zen. Mas conta pra mim, como você foi para se conhecer? Quem te ajudou? Como que foram essas técnicas? Aí depois nós vamos entrar o que você leva para as pessoas, porque você já tem muitos CEOs, C-levels que passaram por você. E eu vejo que você realmente não somente evoluiu como pessoa, mas evoluiu muitas pessoas. Mas me fala dessa transformação, porque levar uma década... São mais de 3.500 dias, pelo amor de Deus. Eu não queria esperar tudo isso não para ficar normal. Não precisa esperar tudo para ficar normal, mas eu acredito que você tem que ter responsabilidade quando você vai lidar com a vida do outro. Né? Legal. Então, e você? Fala aí. Eu cheguei na técnica, não fui para o monte, né? Se é isso que você quer saber. Eu não fui para o monte, fica tranquila. Não precisa ir para o monte, não precisa abandonar tudo, né? Não precisa ficar 10 anos recluso, você já está pensando, o que aconteceu nesses 10 anos, né? Então, na verdade,
Eu fui no médico, chama-se Dr. Eduvaldo Dorta. Ele é um médico que ele atende perto da Santa Casa, ali no Higienópolis. E eu fui no médico, pedi um remédio, e na época, 28 anos atrás, Sidney, nem a internet estava começando, né? E eu fui pedir um remédio. Eu queria um remédio, eu nem sabia que era ansiedade o que eu tinha. Eu É que queria um naquela época não remédio. era muito difundido. Se você for olhar bem, 30 anos atrás, a Hum. ansiedade não era um dos maus que nós temos nos dias Não, atuais. na verdade, eu vejo como não tinha este nome de ansiedade, Tá. né? Na verdade, eu nasci ansiosa, né? As pessoas chamavam que eu tinha nascido antes da hora, que eu tinha pressa de tudo, né? Pra você ter ideia, eu fazia uma blusa de crochê, eu fiz uma blusa num dia, só para terminar, entende? Então, assim, na verdade, eu passei uma vida ansiosa, mas eu não tinha esse nome de ansiedade. Tá. Aí eu fui no médico, pedi um remédio, um calmante, porque não era ansiolítico, bonitinho assim, era um calmante, e o doutor me mandou fazer um curso. O doutor me mandou fazer um curso. Aí o doutor, eu quero um remédio, e o doutor, não, vai fazer esse curso, doutor, o remédio, o curso, eu teimei e fui obrigada a concordar com ele e fui E um fazer o médico curso. cabeça aberta, né? Se você for olhar bem, os médicos, eles ainda usam a ciência. Ele foi holístico ali, teoricamente, porque querendo ou não, ele sabia o resultado final daquele Exato, curso. E exatamente. muitos, às vezes, eles não. Hoje está mais aberto para os próprios médicos, mas naquela época não. Naquela Que época não. era medições rápidas, Isso, diagnósticos clínicos, e com isso já exato. injetar drogas, né, que seriam os Aham, remédios para aham. as pessoas. Mas Com segue aí. certeza. Acho Eu legal fui, isso. eu tive o privilégio, o prazer, eu digo que ele é meu grande guru. Ele sim é meu grande guru, porque foi ele que abriu as portas de todos os conhecimentos que eu pude conhecer depois, né? Sim. Ele tirou a venda dos meus olhos, me tirou daquela nuvem horrorosa de estresse, de irritação, de ansiedade, de sofrimento. Eu andava olhando para o chão, era horrível. Eu nunca falava bom dia para as pessoas. Eu vi uma pessoa entrando no elevador agora, nem bom dia falou. E aí eu falei, nossa, eu era assim. Eu não falava bom dia. Hoje eu falo bom dia até para as paredes. Então, Trazendo até um encaixe, né, olhando até para as pessoas, eu gosto de dizer muitas vezes que você quer fechar negócios, seja o mais simples possível. Você não sabe quem está na sua frente. Um exato, simples bom dia, um boa tarde ou um simples sorriso muda a direção de alguém. Porque talvez a pessoa que você cruze aí nos caminhos da vida, e nós estamos no meio da Avenida Paulista, talvez no metrô, num transporte público, aquela pessoa precisa de uma conexão externa para mudar a direção da própria vida. Então tá aí. Você quer ter conexões verdadeiras? Seja simpático, seja empático, seja uma pessoa humana. Mas segue aí. E aí o doutor me indicou esse curso e continuei fazendo o tratamento com ele, né? E ele continue a nadar, continue em frente, né? E eu comecei a fazer a técnica, que é uma técnica onde 20 minutos ela vai dar o equivalente a 2 picos de sono REM, cientificamente comprovada, por isso o doutor me indicou, né? Mas o doutor não queria me ter como paciente para o resto da vida. Ele queria me mostrar a cura, me fazer com que eu conseguisse encontrar a cura. Tá. Então, ele me direcionou e me impulsionou a fazer a prática todos os dias. Então, são 28 anos de prática, são mais de 10 mil dias ininterruptos que eu pratico a técnica todos os dias. Aí, então, de acordo com a minha transformação, ou seja, não foi uma transformação de passe de mágica, como a era da internet busca hoje, né? Um clique e tá tudo certo. Foi uma trajetória. E nessa trajetória surgiu, em 2007, a oportunidade de me tornar uma professora da técnica. E como é o nome da técnica? Meditação transcendental. Meditação transcendental. E segura aí que eu vou falar do nosso apoiador inicial, mas eu já vou deixar quanto tempo leva para você entrar
sono REM ou que seja nessa técnica. Nós vamos saber daqui a pouquinho. Deixa eu falar primeiro aqui para vocês, no nosso primeiro apoiador, a Voice Training, Escola de Oratória, formação de palestrantes. Você pode seguir lá no Instagram, você pode seguir em todas as redes. E o que a Voice Training é? Uma escola de oratória, fazendo com que você, especialista, você executivo, você que realmente possui um conhecimento, mas quando sobe ao palco, trava. Você que entra numa sala de reuniões, trava. Você que não está conseguindo arrumar o seu emprego, trava. Então não perca a oportunidade de aprender a técnica chamada COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação. A Voice Training está em São Paulo, mas também tem possibilidades para você assistir um curso de 300 minutos gravado. Vai estar aqui na descrição do nosso vídeo e você vai poder, sim, clicar e seguir com todas as técnicas deste lindo método que já transformou milhares de pessoas. Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, o nosso patrocinador. E aí, quantos minutos para que eu possa entrar nesse sono REM? Porque já tá me dando sono, hoje é sexta-feira, eu preciso dar aquela descansada, mas o meu final de semana é agitado pra caramba, gente, então nem adianta. E aí, fala para mim. Mas na verdade não é entrar num sono. Não entra no sono, não, explica não entra direitinho num para as repouso. pessoas. Entra num repouso em alerta. Você parece que você tem uma sensação pós, que parece que você dormiu, mas é um repouso em alerta. Seus olhos estão fechados, seu corpo relaxa instantaneamente. Sim. Se a gente monitorar o seu corpo, a gente vai perceber batimentos cardíacos baixando, taxa metabólica, consumo de oxigênio, tudo muda na sua fisiologia. Ai, que legal. O seu cérebro começa a funcionar num outro padrão, ondas alfa, beta, teta, gama, tudo. Então, se eu monitorar você, eu provo para você tudo que eu estou falando. Só que eu não preciso de tempo para entrar em nada, porque eu não entro em nada. À medida que você começa a técnica, à medida que eu ensino você a técnica, você vai experimentar, você vai ter essas experiências todas as vezes que você fizer. Sim. Quando você fecha os olhos, você vai experimentar um repouso em alerta. Só que aquele repouso, ele é tão especial, ele é tão reparador, que quando você terminar, quando passar os 20 minutos, você vai se sentir mais animado, você vai se sentir mais energizado. Como hoje é sexta-feira, você vai ter mais energia para o seu final de semana. Gente, vocês não sabem o que vocês podem fazer, que eu já fiz essa técnica, hein? Você não precisa tomar seu Red Bull, né? Tanto que a gente não pratica técnica à noite. A gente pratica técnica ao longo do dia. De manhã, para dar mais energia, porque vai melhorar, vai potencializar o que talvez o seu sono não foi capaz de fazer, se você não teve um sono 100%. Então, vai potencializar e vai te energizar para o seu dia, te dando mais foco, mais concentração, mais tranquilidade, mas não para você ficar zen. O objetivo não é ficar zen, o objetivo é ficar bem. Ah, muito legal. E os remédios, então, naquela época você nem teve contato, vamos dizer assim. Não, eu nem tive que tomar os remédios, né? Eu não tomei nada, ele não quis dar absolutamente nada para mim, ele me deu um fitoterápico, né? E mandou fazer a técnica, e eu fiz a técnica e a minha vida mudou absurdamente. Quer dizer, minha vida mudou, não. É muito sério você falar que a vida mudou. Mudou a maneira que eu olho para a vida. Isso é muito especial. Essa diferença é muito grande. Mudou a minha vida, mudou a minha vida, a pessoa vai achar que ela vai me procurar e a vida dela vai mudar totalmente. Muda a maneira de você olhar a mesma vida, a maneira de você olhar para a mesma esposa, para o mesmo trabalho, mas você fala, poxa, posso ir por aqui. Então, te amplia a capacidade de olhar, te dando mais possibilidades para o processo. Então, isso é especial. Hoje eu tô até mais calado, vocês perceberam, né, gente? Mas eu vou pedir para você que está aí acompanhando, deixar o seu comentário aqui embaixo, você já compartilhar com os seus grupos de WhatsApp e, ao mesmo tempo, entender que essa técnica ela é milenar. Então, se ela não foi inventada há 30 anos atrás, quando ela passou por esse processo, mas sim, ela traz totalmente uma técnica que mudou muitas pessoas. E trazendo um pouquinho mais aqui, Elisa, eu sou um dos seus alunos, eu sou um dos seus... É paciente, alunos, clientes? Alunos. Como que fala? Alunos, entendeu?
Você sabia, né, que nós temos nomenclaturas, porque paciente é algo mais científico, mais assim, o médico, o próprio coach é o coachee, então você tem que tomar Exato. muito cuidado como você trata as pessoas, e isso é fundamental. Eu passo pelas técnicas, eu acho que eu sou um robozinho, né? Teoricamente, nem vou entrar em mim aqui. Mas eu trago muitos executivos aqui no Business Connections. Uhum. Nós já estamos chegando no nosso podcast número 8, que é o que está no ar. E nos 8 que passaram aqui, todos têm a sua rotina. Mas você já trabalhou com muitos executivos. Eu acho que qual que é aquele principal lá é o do óculos, não é isso? O Caíto Maia. Caíto Maia. E aí, Aham. como que foi para você trabalhar um cara que é totalmente, vamos dizer, engajado, energético? Porque quem conhece o Caíto Maia da Chili Beans, ele é, cara, Ele é totalmente virado no jovem, o giraia. cara, do nada, ele já tá com uma outra ideia. E É. como trabalhar, e eu não vejo ele como ansioso, ele é um cara agitado, já é diferente. E eu pessoalmente, mas você conviveu com ele, mas como que Aham. foi fazer essa evolução? Que ele saiu de um ponto para o outro, o que você traz assim? Porque é um exemplo de um grande executivo. Exato. É que, na verdade, existem algumas interpretações erradas sobre ansiedade, né? Sim, Então, ansiedade é aquela pessoa que vive no futuro. É a pessoa que não tem, ela tem pressa de tudo, né? Ansiedade, você tem inúmeros sintomas que são físicos, né? Então, as pessoas confundem um pouco ansiedade com dinamismo. tá. O Caíto é dinâmico, né? O Caíto é extremamente dinâmico, extremamente inteligente, criativo, né? Só que quando você tem uma pressão toda, a sua fisiologia responde àquilo. Tá. Então, quando o Caíto foi me procurar e o Caíto aprendeu a técnica, o Caíto falou, foi muito engraçado, porque o Caíto falou assim, só vou fazer uma vez, não vou fazer duas. Aí eu falei assim, como assim, né? Mas vamos discutir, só tenho 20 minutos, não tenho mais que isso. Por quê? Porque a agenda dele é extremamente cheia. E ele achou, falou assim, não, eu vou parar um pouco, isso não vai me trazer muitos benefícios. Aí quando ele começou a fazer a técnica, que ele começou a perceber o resultado pós, que resultado pós? Mais criatividade, mais dinamismo, sem a inquietude interna, aí ele faz 2 vezes por dia. Ó, Todos os dias, onde quer que ele estiver, ele faz. Inclusive, ele estava na última viagem dele da China, alguém interrompeu ele no meio do caminho e ele falou, poxa, eu estava fazendo minha prática aqui e o carro chegou antes e tal, mas ele faz em qualquer legal o que lugar. você está falando. Vou até aqui olhar para as pessoas de casa. Quando eu tenho algo que me vem à reflexão, eu olho para você diretamente. E quando eu olho para você diretamente, é que para você ter a sensibilidade de entender o raciocínio que eu quero transmitir. Um executivo de alta performance, com uma capacidade de gestão de milhares de pessoas que estão abaixo dele, indiferente do nível hierárquico. Reservar 20 minutos para cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da própria vida. 20 minutos. Você sabe que os maiores executivos, os maiores líderes, eles reservam tempo para cuidarem do corpo, de correrem. O Abílio Diniz, com 70 anos, disputando maratonas. Infelizmente faleceu, mas não foi nada grave assim de saúde. Então, veja, você tem que cuidar para gerar criatividade, ter performance e o seu desenvolvimento ser ainda maior. Elisa, eu vou fazer uma comparação meio assim tosca, mas eu vou trazer. Claro. O que você faz, teoricamente, é conectar, fazer igual o carro que tem lá as velas, você vai limpando cada polo dos neurônios, é isso. Você vai... Sabe quando o controle remoto da sua TV não está funcionando? Eu sou técnico eletrônico, eu posso falar isso, eu tenho CREA, que eu tinha que pegar a borrachinha e você ia lá nos polos e ficava limpando. O Gabriel aqui, que é da parte técnica, quantos eu acho que placas de circuito impresso, ele já deve ter feito isso, porque estava com mau contato, a soldagem, quem trabalha com soldagem lá das placas,
sabe o que é isso. É basicamente isso, mas você já responde, porque eu tenho que falar aqui da Toye Produções e Eventos. A Toye Produções e Eventos, uma empresa que produz os maiores eventos de São Paulo. E, aliás, nesse final de semana estará com a OAB de Santo Amaro num grande congresso a ser realizado e também estará no Expo Dom Pedro em Campinas com toda a equipe de casting. Então você quer uma equipe competente para produzir o seu evento? Tá aí a Toye Produções e Eventos lá no Instagram, Toye Produções e Eventos. E o melhor, você é palestrante, quer produzir um evento sensacional, com toda a dinâmica, ainda contar com equipe especializada, até mesmo que naquele momento de imersão, abaixar o ar-condicionado para você fazer a maior venda da sua vida. Tá aí a Toye Produções e Eventos disponível para você, vai lá no Instagram. Então, voltando aqui. Os neurônios são limpados não com borracha, igual uma placa de circuito impresso, Ai, Sidney, mas Sidney os neurônios, eles são voltados à normalidade, à sua originalidade. Explica aí como que é essas conexões dos bilhões de neurônios que possuímos. Eu vou aproveitar a sua fala de limpeza e, na verdade, Não fala para eu limpar meu cérebro não, que, nossa, vai dar um problema para limpeza pública. Eu ensino você. Eu ensino você. Pode olhar para a câmera. Eu ensino você a oferecer um repouso 2 vezes mais poderoso que o sono mais profundo de uma excelente noite de sono. E o que acontece a partir desse momento? Você e todas as pessoas que estão me vendo agora, todos, e você, Sidney, também é uma máquina que, diferente do, como é que fala? Diferente dos equipamentos eletrônicos que vão ficar limpando lá por dentro, essa máquina maravilhosa que somos nós, criadas por Deus, não precisa absolutamente ninguém ficar lá pegando uma vassourinha e fazendo limpeza. Porém, quando você oferece o repouso, nós somos uma máquina. Essa máquina, como ela é homeostática, ela faz todo o processo de forma natural. Por exemplo, você dormiu hoje, né? Eu tentei, né? Então, você dormiu. Se você não dormiu o suficiente... Eu cheguei 3h30 da manhã. Não renovou as suas células. O quintou, você já foi eu fui trabalhar, né? A Toye Produções e Eventos me escala para trabalhar. Hoje é sexta, ontem então, tá bom. Eu estava onde? Ontem, a cara, gente nem falar lembro. com o seu... Deixa eu falar com o seu Não, tava no Vila dos IP, gente. Nossa, nem lembrava onde eu tava. Então, o que acontece? Nós somos uma máquina. Então, o que eu faço é permitir que a máquina faça o reset natural. Então, você falou em normalização dos neurônios? Sim. Vai normalizar não só os neurônios, como vai normalizar a sua fisiologia de uma forma completa. Porque quando a gente dorme, a gente faz uma renovação celular. Cai cabelo, nasce cabelo, unha, renova... as células se renovam por completo, hormônio, tudo acontece quando a gente está dormindo. O sono é a base de tudo. Uma pessoa que não pode ficar sem dormir. Então, quando eu faço essa extensão de sono, quando eu ofereço esse repouso, que é um repouso em alerta, a sua fisiologia faz todo o resto. Ai, que lindo. A sua fisiologia vai fazer realmente... Lembra daquele antivírus antigamente, que você apertava o antivírus assim, né? Você ligava o antivírus e ele fazia uma vassourinha, tchuc, 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 assim, e ele ia buscar o arquivo? Então, é a mesma coisa, bem a Lailisa, claro, né? É a mesma coisa dentro do seu cérebro. Só que ele vai limpar? Ele não vai limpar as conexões, porque as conexões, elas são recompostas, elas são refeitas de forma natural, né? Ela vai limpar a emoção de uma memória antiga que você tem, sem acessar a memória, o que é mais legal. Sei lá, eu fui abusada quando era criança, que tinha 5 anos. Eu vou retornar a essa memória? Não. Mas em algum momento eu vou olhar para essa história sem sentir nada. Então, de fato,
há duas coisas que acontecem, a física e a emocional. A emocional, porque eu tiro essa emoção desse processo, e a física, por quê? Porque eu diminuo o cortisol do plasma, porque aumenta os níveis de serotonina, porque regula, se você tem diabetes alterada, se glicose alterada, vai diminuir. Se você tem pressão alta, vai diminuir. Ah, eles resolve tudo? Sim, resolve tudo. Mas quem resolve? A inteligência da sua fisiologia que decide. Mas você, na verdade. Trazendo um ponto, meditação e hipnose são coisas diferentes, obviamente. Uhum, Meditação e regressão são coisas aham, diferentes. Meditação e imersão são coisas diferentes. Eu sei que eu também trabalho, sou neurocientista e hipnólogo, uhum. então trazendo só uma comparação para que as pessoas não entrem nessa dúvida. E muitas vezes não é aquela meditação que você faz na yoga. Ela é Exato. diferente. Explica qual é a diferença, porque eu quis fazer todo esse contexto para chegar neste tipo de diferencial. Porque muitas pessoas podem confundir. Mas vou lá na yoga é a mesma coisa. Não. Explica direitinho essa diferença da técnica e como ela é aplicada. Exato. Muito interessante, Sidney, essa colocação. E para você que está me assistindo, é muito importante que você entenda. É uma técnica de repouso em alerta. Aí eu não entro num embate com ninguém, tá? Porque quando eu penso na palavra meditação, eu já penso, aí você brincou, mas é verdade, né? Eu tenho que ir para o monte, eu tenho que ir para os Himalaias, eu vou ter que Vou lá na adorar Monja Coen. vou na Monja Coen, vou adorar o Buda, vou abandonar a minha fé. As pessoas têm muita preocupação com relação a isso. Eu vou abandonar, eu preciso cultuar um mestre, né? Eu preciso de um lugar específico. Não, ela é uma técnica de repouso profundo. Ponto, Você acabou. faz onde você estiver. Exatamente. Se eu quiser agora sentar aqui direitinho na cadeira, relaxar meu corpo e tal, eu posso fazer isso nesse momento. Exatamente. Aí que está a diferença. Mas muitas pessoas, até mesmo deixando religião de lado, tal, essas coisas, yoga e a meditação, que são coisas diferentes, né? Uhum. São diferentes Similares, são similares. Então, eu acho que é legal. Você quer que eu te fale, por exemplo, uma coisa que eu acho que é bacana de falar, que as pessoas não sabem? O que é a palavra yoga? Então diga. A palavra yoga significa união entre mente e corpo. Tudo que você faz, que faz a união entre mente e corpo, é yoga. Agora, aquelas posturas que são feitas durante uma aula de yoga são asanas. São posturas de yoga asanas, porque aquelas posturas, você vai mexendo o seu corpo em silêncio, então você se conecta, você mexe com os seus órgãos de dentro para fora. Tem posturas específicas do yoga que mexem com os órgãos, então são excepcionais, tá? Isso a gente não está falando de yoga para falar, yoga não funciona, yoga não serve, não, de jeito nenhum. A yoga é maravilhoso, mas a gente não quer confundir as histórias. Cada técnica tem a sua, Sua beleza, né? Não, o a seu sua caminho. finalidade. Sua finalidade, exatamente. Cada uma tem, porque Então, você pode escolher tantos, por exemplo, aquele relaxamento que você tem após um treino. exato. É diferente. A yoga, o Pilates, se você for, vou fazer yoga, mas dependendo do posicionamento, o Pilates também coincide, é algo Exato. mais estratégico, mais pontual. E as pessoas têm que entender que são técnicas diferenciadas. Eu vou falar de uma grande oportunidade agora, mas na volta, eu queria que você trouxesse justamente esta mais exatidão na comparação de uma meditação e uma unção ou uma conectividade divina, porque as pessoas podem confundir isso também. Uhum, uhum. Eu joguei aí uma grande bomba para você, mas bomba você não vai ter. Por quê? Nos próximos dias 18 a 21 de fevereiro, a grande oportunidade de você aprender a falar 16 horas juntos no curso de oratória que eu vou ministrar para você na sede da Voice Training Escola de Oratória e Formação de
de palestrantes, o QR Code já está na tela e olha o presentaço que eu vou dar para você, porque é a primeira turma de 2025, isso mesmo, R$1.000. Se você quiser me reembolsar depois, eu vou gostar, mas não, é um presente mesmo para você, está no QR Code, fiquei bonito na foto, eu gosto de falar, o marketing também, a fotógrafa foi maravilhosa, Carol Marquesi, está aí dia 18 a 21 de fevereiro, primeira turma presencial do Método COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação. Você vai destravar a comunicação em você. Bora lá? Bora praticar a oratória? Venha com a gente. Elisa, e aí? Eu vejo... tem muitas pessoas, você falou do Buda, tem a messiânica, tem os evangélicos, tem os católicos e a meditação. Eu sempre gosto de dizer abertamente para as pessoas que a conexão que você tem divina é você, é o seu coração, é a sua cabeça indo de uma forma universal para uma conexão, mas são os pensamentos que você traz ao cérebro que fazem com que você se sinta numa outra dimensão. E aí, quando você tem o cliente, o paciente ou o seu aluno ali, porque você vai ter que desvendar para ele que ele é um aluno. E que ele não é um membro da sua instituição. Como que é fazer essa mudança de pensamento? Explica para as pessoas, Sim, porque as pessoas podem falar, pô, mas isso, um cara mais religioso, não, isso vai afetar a minha religião. Como que você convence, como que você interage para mostrar essa diferença para as pessoas? Por isso que eu trago sempre, né? Você viu que todos os momentos que eu falo sobre a técnica de repouso. Sim. Justamente para tirar essa crença, esse paradigma que existe na cabeça das pessoas. Por exemplo, quando a pessoa pensa em meditação, ela já pensa numa postura de lótus, num sentar de perna cruzada, e ela já vai pensar em algo esotérico. O que eu ensino, o que eu trago para as pessoas é algo científico, né? Então, eu trago algo científico onde elas podem colocar em qualquer lugar e não afeta a religiosidade delas. Se ela acredita aqui ou ali, se ela é católica, espírita, evangélica, não importa. Se você parar um pouquinho para pensar e pensar que se a gente levar para o lado religioso, nós somos imagem e semelhança de Deus. E pensar, pelo menos eu, né? Eu sou cristã, né? Eu acredito em Deus, eu sou cristã. E para mim, Deus está dentro de mim, né? A maneira mais inteligente, mais fácil de acessar é quando você olha para dentro. Sim. Então, para mim, o amor próprio. O maior encontro com a minha fé foi depois que eu aprendi a técnica. É lindo isso, porque você começa a se conhecer. E se conhecer internamente faz com que você se sinta ainda mais presente. Presente no ambiente, presente com as pessoas, fazendo com que em muitos momentos você traga algo que está dentro de você, que é o seu conhecimento. Do seu conhecimento, uma ação. Dessa ação, a transformação. Então, veja, é uma soma, conhecimento, ação para transformar. Se todas as pessoas pudessem ter este tipo de reflexão, teríamos empresas muito mais produtivas, mais humanas, e aí aquela plaquinha de valores, visão da empresa e missão seriam cumpridos da mesma forma de quem escreveu, que foi o fundador, que foi o idealizador daquele projeto. E você, o que você está fazendo de diferente para a sua vida? Veja, é algo que é diferente. Eu gosto de entrar nessa linha mais religiosa, que as pessoas pensam assim, pô, não, eu vou lá, vou ouvir aquela pessoa e ao mesmo tempo eu vou me transformar. Não. Simplesmente aquela pessoa é um guia de talvez de uma técnica que talvez seja uma palavra correspondente à própria religião, seita ou que seja da pessoa correspondente e ela segue aquilo ali. Mas trazendo um pouquinho, já que a gente trabalha muitos negócios, o que a técnica pode facilitar numa negociação? Porque a galera quer ganhar dinheiro aqui. Exato. Sabe? O Business Connections é de dinheiro. Se eu fizer a sua técnica, eu vou vender 1 milhão.
Se eu Olha. fizer a sua técnica, eu vou faturar os 100, os 7 dígitos aí que um bando de mentiroso que tem no mercado fica falando por aí. Fala pra mim, vai. Olha só. Porque se for, aqui já geramos negócios. Em 8 episódios, os empresários que passaram por aqui fecharam contrato, gente. A coisa tá crescendo e é verdade mesmo. Maravilha. Antes de chegar nesse ponto, eu vou só... Não dá muito trabalho não, que eu quero faturar 1 milhão esse ano. Vai. Eu vou só fazer uma colocação. Qualquer lugar que você vá, se você estiver estressado, se você estiver ansioso, se você estiver nervoso, como que vai ser como que vai ser o seu desempenho em qualquer que seja esse local? Não fala de Até no desempenho, seu que eu vou falar trabalho. daquelas técnicas aqui que a gente tô proibido de falar. Até em qualquer momento da sua vida, o estresse te atrapalha. Em qualquer momento da sua vida, a ansiedade te atrapalha. Então, como é que uma empresa pode produzir mais? Só aumentando a produtividade dela? Uma empresa pode produzir mais, primeiro, se ela tiver a equipe de diretoria equilibrada. E hoje, a pressão do mercado é muito grande. Sim. Então, a pressão do mercado em faturar 7 dígitos, em faturar 1 milhão, em faturar. Aí a pessoa, a pessoa vai ficando pressionada. Essa pressão não deixa com que ela enxergue o que está ali do lado dela. Então, por exemplo, você perguntou, você pode fazer com que eu fature mais? Eu não tenho esses dados 100%, mas eu tenho vários alunos, por exemplo, tem um casal de médicos em Campinas, que eles, quando aprenderam a técnica, estavam em um lugar X, inaugurando a sua primeira clínica. Eles já inauguraram a terceira, né? Então, eles não vão fazer um depoimento, não vou nem falar o nome, claro. Eles não vão fazer um depoimento, for por causa da técnica, mas quando você fica mais centrado, quando você fica mais tranquilo, quando você fica mais alerta e mais presente, mais focado, você aberto, vai né? ser melhor naquilo que você já é bom. Entende? Eu não vou transformar você num médico, Sidney, mas você pode ficar muito melhor do que você já é. Entende? Então, por quê? Porque você não vai descarregar as suas emoções nos seus órgãos. Então, o que acontece? A ciência mostra o seguinte, toda vez que eu tenho um susto, toda vez que eu fico tenso, toda vez que eu pressiono a minha fisiologia, algum órgão recebe aquela energia. Então, e no meu cérebro há um buraquinho funcional. Então, quando eu religo através da técnica, quando eu faço essa religação do córtex pré-frontal com as outras áreas, que isso é cientificamente comprovado, você vai ficar mais inteligente. Eu não vou transformar você em outra pessoa, mas o que você já é bom, você fica melhor, né? Então, por exemplo, vamos tocar no Caíto Maia. O Caíto Maia é meu mega promoter, né? Ele faz a técnica antes da reunião e ele tem insights, ele tem ideias de coleção. Ele fala isso no vídeo, se alguém quiser olhar, assistir o vídeo, ele fala. Ele já teve insights e ele já tomou decisão de, tipo, desligar uma pessoa, entende? Porque é como se você estivesse organizando o seu computador interno. De uma forma muito especial, de uma forma muito plena, gente. Então, com certeza, ganha mais dinheiro. O que você está trazendo aqui é algo que as pessoas têm que refletir. Eu tenho que falar de mais um apoiador, mas ao mesmo tempo já vou deixar uma pergunta para você, justamente sobre esse trabalho em grupo, o trabalho em massa, porque quando é um trabalho em massa, são pessoas totalmente com características diferentes.
Mas já responda, deixa eu Tá falar bom. aqui da Toye Treinamentos, que a Toye Treinamentos justamente está conectada com isso, levando treinamentos para trabalhar a atitude, trabalhar a gestão de vida financeira, a questão da inteligência emocional, a questão do relacionamento e para alcançar os resultados. É o método Agir para Vencer. Toye Treinamentos no Instagram você pode acompanhar, e a Toye Treinamentos, ela faz com que as pessoas cheguem ao resultado esperado, aumentando a performance. Se você tem um call center, a Toye entra com uma equipe técnica para trabalhar justamente esse tipo de resultado focado à sua empresa. Então, não perca a grande oportunidade, o nosso apoiador, a Toye Treinamentos, aqui na tela. Muito obrigado. Então, quer ter performance? Toye Treinamentos. Mas você chega, aquela equipe está totalmente destruída, ninguém está dando resultado, e ao mesmo tempo, como que é um trabalho em grupo? Um trabalho em empresa, né? Em grupo, porque Tá. empresas, que seja, porque você vai trabalhar várias mentes ali. Como que é esse processo, Elisa? Eu vou ensinar o grupo, mas vou ensinar individualmente. Independente do número de 20, 30, 40, 50, eu vou ensinar individualmente, vou ter um momento individual com cada um. A partir do momento que eu tenho um momento individual com cada um, eu mando esses indivíduos fazerem a lição de casa. A partir do momento que ele começa a fazer a lição de casa, eu vou fazer a checagem com o grupo. Então, eu posso checar um grupo. É lógico, eu não vou pôr um grupo, não vou misturar um grupo, entende? Por exemplo, chego numa empresa, eu não vou pegar, sei lá, o da produção, a diretoria. Então, a gente vai separar por áreas, faz por turmas, mas o trabalho é extremamente incrível, porque vai melhorar o relacionamento desses cidadãos, vai diminuir o índice de afastamento para médico, né? Vai diminuir a visita em médicos, tudo isso cientificamente comprovado. Você trouxe um detalhe nessa sua frase que tem que deixar bem claro que não é um psicólogo. Não. Porque a sua frase, ela pode ter, vou convidar essa pessoa no individual. Você não faz esse trabalho, você não identifica ali no momento em que você está no grupo, faz uma pré-análise, do nada chama essa pessoa e vai. Não, você já chega com a técnica. Eu atendo individualmente cada um com a técnica. Eu vou atender individualmente. Por quê? Independente de a pessoa ter ou não alguma coisa. Mas eu preciso saber o que a pessoa tem para eu acompanhá-la. Porque cada um vai ter uma resposta, né? Então, mesmo não sendo psicóloga e nem terapeuta, eu preciso fazer com que esse colaborador ele utilize a ferramenta da melhor maneira possível. A ferramenta vai ser dele. É como se eu estivesse dando um remédio para ele, e é só que esse remédio é de bolso, ele usa a hora que ele quiser. Então, ele precisa usar da maneira correta. Então, por isso que eu não posso, do mesmo jeito que eu ensino você, eu vou ensinar o Gabriel, vou ensinar o Joãozinho. Eu preciso ensinar individualmente, colocar a pessoa para ter a experiência individualmente, e depois, sim, aí, quando for as aulas teóricas, eu faço no grupo. Tá? Então, isso é muito especial, mas muito bem colocado da sua parte, porque eu sempre friso, eu sou professora, eu sou uma instrutora da técnica. Porque então as pessoas podem pensar, né? Vai me chamar no individual e daqui a pouco começa a fazer sessões. Não. E é justamente isso que eu quero entrar. Como que é o processo de encontros, sessões, aulas? Você vê, são nomes técnicos que eu estou falando, mas é fundamental muitas vezes para definir o profissional. Eu mesmo, quando eu faço os meus atendimentos de oratória, minhas mentorias são mentorias. Quando eu faço o meu trabalho de hipnólogo, é um trabalho de hipnólogo e não é uma sessão, não é um atendimento. Temos que dividir isso. Se eu vejo que a pessoa tem um lado psíquico muito apurado, aflorado, obviamente eu
transmito e transfiro essa pessoa para o especialista correspondente à área, porque nós temos que respeitar. Foi aí que mataram o coaching ao longo do processo, tá, gente? Vamos deixar bem claro, eu sou master coaching e ao mesmo tempo as pessoas têm que entender esse diferencial. Teve gente fazendo o que era do outro e o outro fazendo o que era da Exato. pessoa. Não, nós estamos aqui bem enfático porque Exato. trabalhar a vida de alguém é ter totalmente uma responsabilidade para que as pessoas não venham a se perder ali na frente e depois você também cai em descrédito. Eu vou dar aulas. Então, por Aulas, exemplo, quando eu atendo nas empresas, eu vou dar as aulas na empresa em grupo para aquelas pessoas. São aulas teóricas de entender, olha, quando você está fazendo isso, está acontecendo tal coisa. Então, a partir do momento que você experimentou a técnica, eu posso falar de igual para igual. Então, eu posso te dizer em que momento da técnica vai tirar essa emoção, como que eu sei que eu estou eliminando tensão, como é que eu sei que eu estou fazendo a técnica corretamente, porque justamente por conta da questão meditativa, as pessoas acham que elas têm que concentrar, acham que elas têm que ficar dura, acham que elas não podem se mexer. Então, na verdade, você senta confortavelmente e oferece o repouso para a fisiologia. Se ajudasse a ficar duro, minha barriguinha tá trincada, né? Porque, meu Deus do céu, nossa, que barriga mole que eu tenho, viu, gente? Verdade, tem que trazer um personal aqui, né, Gabriel? Voltando para cá, para o assunto, né? A gente não faz esforço. Então, eu preciso tirar esses paradigmas da cabeça da pessoa e trazer a visão para uma parte técnica e para uma parte única e exclusiva, repouso. Eu estou fazendo repouso em alerta. Aí ela não se perde no processo e aí ela continua. O meu trabalho é fazer com que a pessoa faça e acompanhar para que a pessoa não desista do processo. Quanto tempo hoje esse processo? Olha, dentro da empresa, 6 meses. E fora também, nos grupos, mesmo quando eu ensino em grupo, quando eu ensino individual, 6 meses. Por quê? 6 meses, se eu conseguir fazer com que você faça efetivamente todos os dias por 6 meses, isso vai se transformar num hábito. O seu próprio corpo vai pedir, vai falar, opa, tô precisando do meu repousinho. Né? As pessoas dormem após o almoço. As pessoas tiram um cochilo após o almoço. Então, se elas fizerem a técnica, elas passam a não ter necessidade de fazer o cochilo. E ele é mais efetivo que o cochilo, apesar que o cochilo também é efetivo, né? Tem dado científico. A siesta espanhola era muito útil, né? Você vê que os espanhóis são bem produtivos. Tem dado científico que mostra que uma pessoa que tira um cochilinho depois do almoço, ela tem uma eficácia. Por quê? Porque ela dá um descanso para o cérebro. Então, quando eu faço a técnica, eu faço um reset. É como se eu estivesse ampliando a minha capacidade consciente. É como se eu estivesse ampliando o meu HD. Vamos imaginar que, sei lá, se tem 1 tera, você vai ter 2 teras. Né? Ah, legal, é muito importante. Isso é importante, isso é real. E melhora a sua memória, porque você vai limpar. Você vai expandir a sua capacidade consciente. Mas não elimina os problemas, viu? Se você tem problemas, não é porque você vai fazer totalmente essa técnica do repouso. Briguei com a esposa agora, e do nada, e vai esquecer. Não, eu tenho que te interromper agora. Não, você tem que achar uma resposta para o seu conhecimento. Vai, fala aí. Eu posso? Pode, fica à vontade. Olha, vai sim. Vai melhorar a sua performance com a esposa. Não, mas aí você tá falando de outra performance. Não tô Gente, sem brincadeira, já que ela entrou nesse ponto... Não, espera, deixa eu terminar esse pedaço. Espera, vai lá. Você fala. Eu tenho um amigo meu que era impotente, fez a técnica dela, hoje o cara, já tá até fazendo filme já. Você pode falar. Mas com relação ao seu relacionamento, sério, você vai tem 2 opções, né? Você vai olhar para aquela discussão de forma diferente. Sério. Você vai olhar de forma diferente. Eu fui para um outro lado, então, né? Você vai olhar para a discussão de forma diferente. Eu não brigo com a minha esposa. E você vai ter uma amplitude de olhar. Será que é isso mesmo? Será que vale a pena eu brigar? Poxa, eu tô com ela há tanto tempo, ou tô com ele há tanto tempo. Agora eu tenho uma notícia ruim. Tem duas opções. Ou você fica com a pessoa, ou você toma a decisão de você mudar aquela história.
Entende? Então você toma consciência do que você realmente quer. Mas você não vai brigar porque a pessoa deixou uma caneca fora do lugar. Você entende? Você Mas faz a ajusta a minha curva. caneca aí, não deixa fora do lugar, não. Olha lá, tá vendo? Não Tem pode. um ângulo ali da câmera. Tem Aí, um ó. ângulo aqui, não A pessoa pode. ia responder isso. Exatamente. Se ela não tá Agora, com relação meditada. Você quer falar da outra performance? A outra performance, Você quer fala aí, falar? fala. Você Tem quer amigo meu falar? potente que hoje tá fazendo até filme lá naquele site. Olha só, veja bem. Normalmente, as pessoas, elas têm duas formas, caramba. né? Às vezes a pessoa baixa a libido, né? Tem mulheres que baixam a libido por uma questão hormonal. Sim. Homens estressados, às vezes, não querem saber de nada com a esposa. Fica zerado, fica triste, fica... Como é que fica, Sidney? Você que fala. Mas, enfim, perde a vontade, perde a libido sexual. Quando você restaura a sua fisiologia, quando você diminui o cortisol, quando você aumenta os níveis de serotonina, é óbvio que vai aumentar a sua libido sexual. E a sua disposição. Você vai ser igual o dólar. Vai estar sempre em alta, garoto. Sempre em alta. É isso. Você tem que entender que fazendo a técnica dela, você vai ficar com o dólar, ou então você pode ser o peso argentino lá embaixo. Mas deixa eu falar aqui. A libido tem a ver com a prosperidade, você sabia? Mas você fala daqui a pouquinho que eu tenho que falar do meu apoiador, e é a Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes, e eu vou dizer a você abertamente. Você quer ganhar de 5 a 20 mil reais palestrando? Tem a mentoria individual comigo, Sidney Botelho. Eu vou guiar você em técnicas que, de acordo com o plano que você venha a escolher, você pode conquistar muito mais, até produzir o seu evento, fazendo um evento maravilhoso. O QR Code está na tela, só que aí você vai passar por uma sessão experimental comigo. Isso, vou te analisar para saber se você realmente tem a habilidade, a capacidade de chegar e faturar dessa forma, de 5 a 20 mil reais em um treinamento, em uma palestra, subir ao palco com uma desenvoltura totalmente baseada na metodologia do COP Comunicação, que eu vou ensinar você a se comunicar em todos os meios, a oratória como um todo, que a oratória é a fala, a gesticulação, palestra, que esse P você pode trocar em negociações, apresentações, até de podcast, e o I de interpretação, técnicas teatrais de Stanislavski, para que você possa se desempenhar e chegar até o seu êxito. Então tá aí o QR Code na tela, essa mentoria individual comigo. Mas lembrando, se é individual, tem limitação, no máximo 10 pessoas num período de 4 meses. Depois sempre tem a rotatividade. Então não perca essa grande oportunidade. E falando de libido, falando de performance, deixa isso de lado, porque ainda estamos no período da tarde do nosso programa. Se você está acompanhando à noite, obrigado por você acompanhar à noite. Aí deixa para o programa mais hot para responder tudo isso. Elisa, eu vejo que já estamos caminhando já para o final, mas antes de você deixar a sua mensagem final, eu queria saber de você. Hoje, existe idade para procurar esse tipo de cuidado da mente? A criança, o jovem, o adulto, o ancião, homem, mulher, ou o que seja aí no seu gênero, quando que a pessoa tem que ter o start para ter e utilizar essa técnica? Olha, Sidney, uma excelente colocação. A partir dos 10 anos você pode praticar essa técnica. Quando que é o start? Se eu pudesse, eu falaria para todos vocês começarem, porque isso fez toda a diferença na minha vida. Isso faz diferença nas pessoas que praticam. Isso faz diferença nas pessoas, nos adolescentes que praticam. A minha filha tinha 6 anos quando começou, porque ela fazia uma técnica de criança. Ela era extremamente ansiosa. 6 anos ela começou? 6 anos ela começou a técnica de criança, mas essa técnica de criança era uma coisa à parte. A partir dos 10 anos ela começou a técnica de adulto, que eram 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde. Isso fez toda a diferença para a vida dela.
Então, essa técnica, ela deveria ser colocada nas escolas, ela deveria estar em todos os lugares. Então, não existe tempo, existe a hora que você decidir, a hora que você falar, eu quero olhar para mim, eu quero fazer um autoconhecimento na prática, sem ser no campo intelectual. Porque as pessoas, elas olham muito para autoconhecimento, livro. E, na verdade, se eu não colocar em prática, não adianta eu ler todos os livros. Eu gosto de Então, dizer que a pessoa essa ficou obesa de técnica- conhecimento. Exato. Essa técnica, ela é uma técnica que você fecha os olhos e permite que a inteligência criativa que existe dentro de você atue sobre você. Então, você realmente, você não vai trabalhar a ansiedade, você não vai trabalhar a calma, você vai se pegar menos ansioso, você vai se pegar mais calmo. Você Maravilha. entende? Esse é o grande diferencial do processo. Então, se eu tenho uma dica para deixar para as pessoas... Então já olha ali na tela, já Ótimo. deixa a sua dica já, por favor. Se eu tenho uma dica para deixar para você, para por 5 minutos. Fecha os olhos. Apenas fecha os olhos. Ah, mas faz o quê? Nada. Senta, encosta as costas, fecha os olhos e escuta o que está acontecendo fora e dentro. Perceba as suas emoções, perceba os seus sentimentos. Faz o que com eles? Ai, mas e se eu sentir vontade de abrir o olho e de ficar olhando? Ai, mas não passou os 5 minutos. Abre o olho, fecha de novo, abre o olho, fecha de novo. Só fica com você por 5 minutos. Independente se você tiver com o olho aberto, não. Você vai fechar os olhos, sim. Mas independente de você abrir os olhos muitas vezes durante esses 5 minutos, ok? É isso daí. Hoje nós falamos de uma técnica que é milenar, uma técnica que faz você restartar totalmente os seus neurônios, fazer com que o seu cérebro tenha realmente pensamentos estruturados. E ter um pensamento estruturado faz com que você chegue ao resultado que você tanto espera. E as pessoas não sabem a importância de trabalhar esse grande órgão. Mas eu não só trabalho o cérebro, eu peço para você trabalhar o seu coração, porque muitas vezes as pessoas têm que entender que é diante de um momento de ansiedade, angústia, ou simplesmente algo que esteja impedindo para que você chegue até o seu objetivo inicial, ou o objetivo prévio, ou o objetivo final, é que você é responsável em comandar tudo isso. Não existe outra pessoa, somente você guiando aquele navio diante daquele oceano, já com um destino certo. Talvez alguns icebergs poderão aparecer pela frente, mas você saberá sair, porque você terá todo o mecanismo. E esse controle você aprendeu no dia de hoje. Você que aqui está, quero agradecer, porque sem dúvida nenhuma, a Elisa de Lima, uma das maiores especialistas em meditação transcendental, passou todo esse conhecimento para você. Nós aqui do podcast Business Connections agradecemos a sua presença e queremos que você volte outras vezes, mas eu peço para você segui-la também. Você gostou do podcast de hoje? Deixe o seu comentário. Todas as perguntas ao longo de nossas interações, nos cortes, em todas as mídias, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, estarão disponíveis para você, para que você possa multiplicar, levar para as pessoas e fazer com que as pessoas entendam que é através de conhecimentos de especialistas maravilhosos como a Elisa de Lima que nós vamos ter mais negócios, nós vamos ter conexões, e sim, não somente locais, mas de um mundo que gera grandes oportunidades. Muito obrigado, Elisa, obrigado mesmo pelo carinho. E eu, Sidney Botelho, em nome de toda essa equipe que aqui está diariamente, de segunda a sexta, às 14 horas, no YouTube do Sidney Botelho, às 18 no podcast Business Connections, sabemos que estamos fomentando o conhecimento, nós estamos difundindo a informação e todos os conteúdos aqui ficam disponíveis para vocês. Agradeço os nossos apoiadores, mas agradeço a você que ficou até esse momento conosco, porque valeu a pena, valeu muito a pena e eu saio mais energizado
desse grande programa. Desejo a você um ótimo final de semana, porque amanhã é sábado, você tem que aproveitar e fazer essas técnicas. E assim como eu gosto sempre de encerrar o nosso programa. Viva o momento com coragem e coração. Valeu, galera! Até segunda-feira! Tchau, tchau!